Irmãos e irmãs, com muita humildade, eu digo a vocês assim, eu orei por este momento, eu jejuei por esse momento, eu acordei às 3 horas da manhã para orar por esse momento, porque assim, Deus tem falado muito ao meu coração por um tempo novo para mim. Eu me aposentei, e daí no primeiro ano eu estava lavando até árvore, morando em Atibaia, lavando árvore, a minha agenda mudou muito, mas eu fui me acostumando a ver o passarinho, a ver a plantação, as coisas que estão acontecendo lá, e ficando a manhã inteira. A Tatiana, minha esposa, fica no ateliê, fazendo bordado, pintando, tirando foto, e eu fico no escritório ali, orando, preparando mensagem, lendo a palavra de Deus, um tempo muito gostoso. Vamos fazer uma coisa, eu quero 4 minutos, para a gente lembrar um pouco, uma das coisas que vocês fazem, de valores, né? Eu gostei muito da oração da irmã, assim, eu me senti abraçada, por isso esse abraço, você é uma igreja que abraça. Eu me senti muito contente também, muito conectado com alguém aqui que estava falando assim, uma coisa que está lá também, uma igreja transformando vidas. Quem transforma a vida é Jesus de Nazaré, através do Espírito de Deus e através de nós também. Então, coisas bonitas têm acontecido. Então, vamos pensar o seguinte, 4 minutos para a gente falar de missões, e eu venho trazer uma palavra para vocês que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Já oramos. Pensa numa coisa. Ainda esse ano, poucos meses atrás, houve assim um severo bombardeio num país. Esse país foi muito afetado. Daí o discurso, né, de que aquele bombardeio era necessário pelos Estados Unidos, eram que tinham riscos muito grandes nuclear. Eu estive no Irã em 2006, levando Bíblias ao Irã, deixamos lá várias e várias Bíblias, e sabendo que uma Bíblia na língua farsi, que é a língua persa, lembro de ter mencionado isso aqui na primeira vez, quando eu vim falar só de missões, só de portas abertas, e de que no Irã é crime de forca, em guindastes em praça pública. A Folha de São Paulo publicou, se você lá hoje dá uma gugada, Folha de São Paulo mostra pessoas sendo enforcadas no Irã porque eram cristãos ou porque foram encontrados com uma Bíblia na língua farsi. O Irã está vivendo o maior avivamento da igreja neste momento. Você pode imaginar, ainda que seja às vezes 2 vidas, ainda que seja às vezes só uma família, mas você consegue pensar uma igreja a cada 2 dias, uma igreja nova a cada 2 dias, num país que tem severa perseguição. Então, irmãos, o mundo está ferido, dividido, complexo. O Brasil passa por uma crise terrível em muitas questões, como o mundo inteiro, mas Deus está agindo. O Espírito de Deus está agindo. Eu peço que o nosso amigo nos ajude. Vamos passar um videozinho, só para você ter uma noção. E quero que você lembre de orar pelo Irã. Uma vez por ano, a Portas Abertas faz um evento chamado Shockwave. 3 dias inteiros de oração por um país. O ano passado foi a Índia, e agora em outubro, 3 dias, nós oramos pelo Irã. 3 dias. E daí nós tivemos informações dessa questão. Não sei se está dando para conseguir passar o vídeo que a gente trouxe no YouTube. E aí é um vídeo que nos informa essa questão do avivamento e como é um pouco a questão do Irã. Acho que... Hoje, o Irã está sob um rigoroso regime islâmico. Talvez
em cada 10 pessoas com as quais você compartilha a sua fé, 7 delas estejam prontas para aceitar Cristo. Se pegarem você com qualquer quantidade de Bíblias, com certeza você irá para a prisão ou será executado. Mas nós saíamos para evangelizar mesmo assim. Deixávamos Bíblias em carros. Nós fazíamos essas coisas. Mas evangelizar no Irã é muito arriscado. Eles levaram a minha mãe, a minha tia e outras pessoas, algemadas e vendadas. Eu estava com meus olhos fechados, minhas pernas e mãos estavam amarradas. E eles golpeavam meus dentes de todos os lados. Nós somos seguidores de Cristo e por causa disso estamos pagando o preço. Todos os dias surgem 2 novas igrejas domésticas secretas no Irã. Se você faz parte da Igreja de Cristo, você é parte da igreja perseguida no Irã. Eles estão dispostos a pagar o preço. E você? Está disposto a fazer a sua parte? Entre na onda de oração hoje. Cadastre-se em portasabertas.org.br/Shockwave. O Irã é o meu país e eu adoraria vê-lo livre para Cristo. É incrível, não é? A gente pensar como que Deus cuida da sua igreja. Pensar que, eu falei 2 dias, é todos os dias, 2 pessoas ou mais formam uma igreja num país que tem essa dificuldade. Eu tive o privilégio de visitar o Irã. Sabe, lá tem as ruínas de Persépolis, o Palácio de Assuero, a história de Ruth, a planície de Nínive, quanta coisa. Deus está fazendo a sua obra. Hoje eu queria compartilhar com você numa questão assim, ó. Todos nós temos uma jornada de vida. Uma jornada mais longa, uma jornada mais curta, como o bebezinho da Alice. Mas dentro dessa jornada, eu queria dizer para vocês o seguinte: tem uma pessoa que não pode estar ausente da nossa jornada. Se na jornada da sua vida você tiver a falta dessa pessoa, você vai ter muitos e muitos problemas. Então é bom que esta pessoa esteja com você na jornada. Pode passar o primeiro slide, por favor? Bem, a gente vai colocando aí a pessoa que não pode estar ausente na nossa jornada, ok? Eu quero falar para vocês o seguinte, estou falando de uma pessoa. Em meados de 90, na década de 90, até meados de 2000, né, até meados 2010, 2004, por aí, eu tive o privilégio de contar em muitos e muitos estados do Brasil, em muitas e muitas cidades do Brasil, eu fui dar um testemunho da Adonep. Eu participei por um longo período da Adonep, e como nós havíamos experimentado, eu e a minha família, eu e a Tatiana, eu saí de empregado numa empresa e virei dono. Ao ser dono desta empresa, eu tive uma questão muito assim, desafiadora. Era uma dívida em dólar gigantesca, era uma coisa assim que eu não fazia a menor ideia de como poderia. Então eu entrei em 83 numa fábrica como empregado, em 86 eu passei a ter 10%, em 90 eu comprei toda a empresa junto com a minha esposa, e aí tem um verso que Deus me deu. Eu tinha lido um livro de um empresário americano chamado Stanley Tan, Deus é dono do meu negócio. E eu falei, Deus vai ser dono do meu negócio, porque eu nunca tive nada na vida. Quando eu tenho alguma coisa da vida, já estava com a Tatiana, casados, disse, Tatiana, vamos consagrar a empresa a Deus. Consagramos a empresa a Deus, era uma empresa de 8, 9 funcionários, hoje temos 300 funcionários, estamos em Mauá,
54 anos no ano que vem, não é toda a minha história. Fornecemos para a indústria automobilística, uma empresa assim pequena, mas importante no mercado brasileiro. Então, eu tive o privilégio, sabe, de, na minha jornada, estar assim consagrando a empresa a Deus e dar testemunho. Então, eu queria dizer para vocês assim, ó, eu experienciei milhares de conversões a Cristo. Quando íamos nos jantares, tinha jantar de 100 pessoas, tinha jantar de 1.500 pessoas, né, em Gramado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não sei quem conheceu a Donep, né, faz muitos anos que estou distante, mas tive a revista em espanhol, tive a revista em inglês, tive a revista com os jogadores do Brasil, aqui, vamos dizer, dando o meu testemunho. Eu aprendi a produzir riquezas. Esse era o texto de Deuteronômio 8:18. Eu aprendi a produzir riquezas. Imaginava que era produzir riquezas para pagar a dívida que tinha assumido com o alemão. Mas são riquezas que estavam muito longe só de ser dinheiro. Nós vamos ver isso depois. Bom, todos nós em nossa jornada tem uma boa e uma má notícia para você e para mim. Todos nós vamos experimentar na vida desertos e tempestades. Jonas, né? Jesus e os discípulos. Está dormindo, Jesus? Acorda. Moisés, quando falamos de deserto, enfim, a Bíblia é repleta da metáfora de, né, na jornada da vida, termos tempos de deserto e tempos de tempestades, que podem ser como a questão da Júlia, que vocês oraram, e um milagre de Deus, como a sua questão, eu não sei, mas o que aconteceu para mim foi o seguinte: ao longo dos anos a empresa prosperou muito, ao longo dos anos e dos tempos a empresa teve grandes dificuldades e lutas pelo Brasil, pela economia, pelo mundo, mas houve uma época, perto dos anos 2001, 2004, entre 2001 e 2004, que a Ingemet viveu a pior crise da sua história. E dentro dessa pior crise da nossa história, nós chegamos a um nível de endividamento que eu não via saída. Eu disse assim, puxa, eu acho que agora a coisa ficou assim muito séria. Abatimento, angústia, um medo, uma série de sentimentos tomaram conta da minha vida e assim, de tudo aquilo que era difícil, eu temia assim muito mesmo do seguinte: cadê a coerência com o depoimento, com a história que eu contei mais de milhares de vezes pelo Brasil, nos jantares, aonde terminavam 10, 11 horas da noite, chegamos a ficar 2, 3 da manhã, orando por filas de pessoas esperando para confessar Jesus. Que coisa assim, era um tempo assim que a Tatiana falava, Agnaldo, para, você está indo na mesma semana 3, 4 vezes, mas era uma coisa tão bonita, Deus estava usando tanto as nossas vidas e o nosso testemunho. E agora naquele dia, naquela hora, eu estava diante de uma circunstância muito complicada, muito mesmo, porque eu pensava assim, a empresa vai falir, eu vou não sei o quê, mas o que era mais pesado para mim? E o meu testemunho? A empresa que o homem falou que Deus, né, deu para ele, consagrou, quebrou, faliu. E aí esse Deus? Então foi um momento muito difícil. Eu dirigia o meu carro pela Bandeirantes, indo para Limeira, pela Bandeirantes, perto do frango assado. Eu ouvi uma voz clara, absolutamente clara. Foi a única vez na minha vida que eu ouvi esta voz desse ente tão claro assim. O diabo disse, abre a porta, se joga, tudo acaba. Naquele mesmo momento, eu ouvi uma outra voz. Eu ouvi uma voz de que só muito tempo eu levei para entender que foi simplesmente assim: estacione
e ore. Estacione e ore. Eu estava em frente ao frango assado da Bandeirantes. Eu entrei, foi um tempo assim de choro, de quebrantamento, de socorro, de pedir, Senhor, me abraça, Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia de mim. Me recompus, ouvi a voz do diabo, ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo, pare e ore. E aquele pare e ore, eu realmente parecia que estava saindo do carro para voltar para Bandeirantes, uma nova pessoa. A minha fé foi animada, ressignificada, como o André mencionou o termo. Foi assim um momento de muita paz. Eu sabia, eu experimentei, eu estava convicto naquela hora, o Espírito de Deus estava comigo. Então eu quero falar para vocês um pouco sobre esta pessoa. Quando a gente diz assim, olha, vamos falar de uma pessoa, na minha cabeça, na sua cabeça talvez, a maioria de nós tem que ser a pessoa de Jesus. Não é verdade? Não é sincero? Olha, peraí, vamos falar de uma pessoa que não pode faltar na nossa jornada? É Jesus. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que dentro de um estudo que você vai compartilhar aqui comigo, você vai perceber o seguinte, quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Para onde ele foi? O que ele disse para nós? Eu vou voltar. Mas enquanto eu não estiver aqui, enquanto eu estiver ao lado, no trono, ao lado do Pai, e ele orou pedindo para o Pai, não deixa essa galera sozinha, e eu me incluo aqui, não deixa que vai dar ruim. Vai dar ruim. Então eu quero compartilhar com você 3 pontos. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Vocês são muito conectados, ligados, alguns até isso. Como é que se chama? ICT. Igreja Cristã da Trindade. A oração do Pai Nosso, a bênção apostólica, né? Trindade não está escrito na Bíblia, como o nosso mestre, pastor Paulo Romeiro, né, dá uma aula do tratado. Mas você percebe a Trindade, desde o primeiro capítulo de Gênesis. Você percebe. Só que quando a gente fala assim, né, Deus Pai, claro, já sei, olha, Deus, ele criou tudo. Deus Filho, Jesus, a graça. Deus Espírito Santo, o Espírito Santo, né, tal. Se der o caminho com ele, mas se não der também, pode ser um opcional. Eu vou dizer para você, não é opcional. Não é. A igreja cristã evangélica, a igreja reformada, a nossa igreja, fala muito dele, mas fala pouco sobre ele. Às vezes você e eu, meus irmãos, não temos a consciência exata, eu vou mostrar isso para você e para mim, como é e como a palavra de Deus nos trata e o que representa o seguinte, irmãos. Você, minha irmã, você, meu irmão, se você está aqui, é um visitante, uma visitante, se tem alguém que ainda não declarou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vai ter oportunidade. Mas se você está aqui e você é cristão, e você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem é o ator dessa confissão? O que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz? Ele faz o quê? O Espírito Santo de Deus, né, nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Você acha que você confessou Jesus sem entender o pecado? Não. Quem que se arrependeu dos seus pecados? Eu me arrependi porque o Espírito de Deus que habita em mim, a partir do momento que eu declaro isso. Então, olha só o começo, né? A pessoa que não pode faltar é aquela que veio, porque o Jesus foi e falou, olha, não dá para deixar o povo órfão. E o pai ouviu a oração do filho e nos abençoou.
Esse texto que você está vendo, a pessoa que não pode estar ausente em nossa jornada. Pode passar o próximo, por favor. Vamos ver isso na palavra de Deus, onde está o versículo, né, que Deus nos dá uma atenção. Olha a leitura de Mateus 14, Mateus 14, de 16 e 17. Você está aí no telão. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês, Ele está em vocês. Note a diferença aqui, meu irmão e minha irmã. Por que com e em? O que é isso? O com aqui significa presença física, literal. André, eu estou com você aqui agora. Eu e você estamos nos vendo pertinho e tal. Então, assim, quando Jesus ora assim, e ele faz isso, essa declaração, ele está dizendo assim, ó, vocês estão, então, eu estou com vocês. Mas ele fala, ele está com vocês e viverá em vocês. O em é abstrato. O em é assim, ó, é uma coisa de um sentimento. André, eu vou embora, mas eu vou levar você no meu coração, André, lá em Atibaia, ou lá nos Estados Unidos, eu vou lembrar de orar por você, pela Renata, por vocês. Percebe a diferença? Com e em. E aí a coisa ainda fica melhor, porque depois nós vamos ver um texto, quando Jesus ressuscitou, ele entra, dá a paz para os discípulos e fala assim, ó, pessoal, muitas coisas eu experimentei numa igrejas tradicionais e nas igrejas pentecostais. E algumas milagres, bênçãos, outras nem tanto. Porque dentro de movimentos também tem umas questões meio malucas. Alguém não vê o inferno e o outro vê o inferno demais. Alguém não vê o Espírito Santo, né? É um acessório, que nem o pneu do carro. Se o carro furar, eu pego o pneu e troco. Se o step é o step. Não, o Espírito Santo não é step. Ele é real, ele mora, ele habita em nós. A palavra de Deus é repleta disso. Então veja o significado de trindade. Eu tinha muita dificuldade com isso, André, 3 em 1, 1 em 3, que negócio é esse? Até entender que são 3 da mesma essência, são 3 da mesma qualidade, são 3 do mesmo poder, mas distintos na sua obra, distintos na sua ação. O plano de Deus, o Pai. A execução do plano de Deus, o Filho. A aplicação da cruz, a aplicação do plano de Cristo, o Espírito Santo, que mora em nós, que habita em nós. Então veja, vou evangelizar alguém. Irmão, irmão, né, a gente fala nem irmão ainda. Você precisa aceitar Jesus. Eu entendo, eu fiz muito isso também. Mas qual é a palavra lá? O Espírito convence do quê? Do pecado. Então a pessoa precisa ser levada pelo Espírito Santo a entender o pecado. Eu desobedeci a Deus. Aí ela vai se arrepender, aí vem o Espírito da fé. Aí eu tenho fé, eu creio, e aí as coisas mudam. Quem que provoca o novo nascimento? Jesus de Nazaré, não é? João, o Batista, faça as coisas como tem que ser feito. Está lá, não é? Falando. E o que acontece, irmãos? Este é o meu filho em quem me comprazo. Aí vem o Espírito Santo de Deus sobre Jesus. Que maravilha, que coisa linda. E quando eu falei das confusões, é porque muito se fala realmente, mas agora a gente precisa ter essa noção mais clara. Meu irmão, minha irmã, se você tomar consciência dos recursos que a palavra de Deus nos dá, através de ter o Espírito de Deus em nós, porque o maior problema do homem, irmãos, o maior problema do homem, a humanidade, Gênesis 1, 26,
Olha a Trindade. Façamos o homem, a humanidade. Mas como é que ele fez? Pega pó, boneco de barro. Você era uma boneca de barro, eu era um boneco de barro. Só somos alma vivente quando lá em Gênesis 2:7, né, ele sopra. O que ele faz? Ele sopra o fôlego da vida. Quando o André fez toda aquela... Gente, vamos dar uma inspirada. Gente, que coisa... Olha, que ele falou, não pode ver. A minha netinha, de 10 anos, ela fala assim, o meu irmão falou que a vovó vai morrer dando risada. Ela não para de rir. Vovó, para de rir. Se você não parar... A minha esposa Tatiana, tem hora que ela começa a rir, ela não para. Aí a Sofia fala, vovó, para de rir, você vai morrer. Respira, inspira, respira. Inspira, respira. Aí a Tati, eu dou muita risada. Então já sabe, quando a vovó está rindo, pede para ela inspirar e respirar, para parar de rir. Gente, Deus soprou o seu Espírito sobre nós. E o que aconteceu? Deus é santo? É santo. A santidade pode conviver com o pecado? E o que aconteceu com o ser humano que pecou? O maior prejuízo da humanidade, a humanidade ser humano. O Espírito de Deus se retirou do homem. O Espírito de Deus se retirou de Adão e de Eva. E vocês podem ler vários textos da Bíblia, onde por esta razão, depois Ezequiel 37, Ezequiel 47, mas muito interessante, como isso é importante a gente aprender e notar, porque olha o que Jesus vai reconectar, olha o que Jesus vai fazer. Todo aquele que nasce de novo, o que Nicodemos estava querendo fazer, né? Não, mas como eu vou nascer? Quem nasce, né, da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Que bênção, irmãos, que presente, que coisa extraordinária. Os pentecostais, lá do tempo mais antigo, eles deram para mim uma lembrança muito bacana. Porque nesse negócio de 3, né, eu ficava muito confuso. Realmente, eu pensava que o Espírito Santo era uma energia. Que o pessoal abraçava a árvore, né? Como é que chama? Os gnósticos, os Nova Era, né? Eu falava, eu acho que o Espírito Santo é um poder extraordinário, mais forte que a bomba atômica. Não, o Espírito Santo é uma pessoa com quem eu me relaciono, com quem eu choro, com quem eu falo, está doendo. E o que ele faz por nós? Intercede de forma inexplicável. Inexplicável. Leva ao Pai, né? É claro que como nós aprendemos a orar no Espírito, em nome de Jesus. Tudo na nossa vida é em nome de Jesus, por causa de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas a palavra de Deus diz, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Voltando àquele exemplo dos mais antigos, eu gosto. Talvez uma figura, se você tem um pouco de dificuldade como eu, para aprender sobre a Trindade, é uma metáforazinha, muito pequena, mas que se aproxima, eu gostei. Você tem a noção do tamanho e do poder do Sol? Você tem a noção? O Sol, né? A gente viveria sem Sol? Só na glória, né? Mas o Sol tem um poder enorme, o Sol é grande, o Sol é aquele, né? Não dá para olhar direto, tem que pôr aquelas, como é que chama lá? Óculos escuro, negócio de filme fotográfico, mas enfim. Aí o irmão pentecostal lá, ele falava assim, Aguinaldo, você pensa na Trindade, você pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo como o Sol. Sol o Sol, aquela bola gigante, aquela coisa poderosa que a gente não consegue dimensionar o tamanho, esse é o Pai.
o brilho do sol, o brilho, a luz do sol, que, não há trevas, não há noite tão escura que um novo sol não faça dissipar. Essa seria o simbolismo do Cristo, do Filho. O brilho do sol é o Filho. Falei, e agora eu quero ver como ele vai sair. E o calor que você sente do sol? O calor que você sente é como se fosse esse calor que entra em nós, é o Espírito Santo. Então eu falei, puxa, gostei. É uma metáforazinha singela, mas interessante. Irmãos, vou ler alguns versos para nós. Se você quer anotar ou guardar. João 16:8. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isto é importante para entendermos o pedido de Jesus ao Pai, que não nos deixasse órfãos. Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Olhem bem, irmãos, a palavra de Deus. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo. Deus derramou com generosidade o seu Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 1 de João 4:13. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. João 20, 21 e 22. Então Jesus disse de novo, Jesus ressuscitou. Jesus entra, como eu mencionei já, dentro daquele... os discípulos estavam amedrontados, estavam preocupados, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele havia falado, eu vou para o Pai. E olha o que acontece, que a paz esteja com vocês. Palavras de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, olha o que Jesus fez. Muitas vezes o nosso julgamento, olha, tem gente soprando por aí. Sim, Jesus fez isso e fez mais uma coisa. Além de falar para eles ficarem lá, soprou sobre eles o Espírito, o com e o nós, o com e o em. Agora ele disse assim, olha, vocês vão precisar de um reforço aí. Vocês vão precisar de uma força poderosa. Vocês vão precisar do poder do Espírito para ser, não é super crente, não é fazer mágica, não é fazer besteira. Vocês vão precisar do poder do Espírito para serem testemunhas. Testemunhas de Cristo. Então vocês fiquem aí, Atos 1:8. Ordenou que ficassem em Jerusalém para receber grande poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Cristo. Irmãos e irmãs, olhem o papel do Espírito Santo, Olha esse Espírito Santo. O Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez. O Espírito Santo ajudou e guiou os discípulos na continuidade do caminho de Cristo. O Espírito Santo deu a direção certa aos discípulos, lembrando eles tudo o que Jesus fez. O Espírito Santo nos leva a arrependimento e fé, como falamos. O Espírito Santo fortalece a igreja. O Espírito Santo, ele age nas pessoas, em mim e em você, para revelar a obra da cruz e Cristo. O Espírito Santo, ele nos ajuda e traz uma palavra assim de muito significado, que no grego, no hebraico, paráclitos. Então ele fala assim, ele é teu amigo, ele é o auxiliador, ele é ajudador, ele é teu advogado. Olha quanta coisa ele é. Ele é aquele, sabe, farol amarelo? Olha, cuidado, daqui para frente você vai ter um problema com o vermelho. Pode vir um caminhão do outro lado. Ele nos ajuda. O Espírito Santo, irmãos, irmãs, é a pessoa que faz a gente discernir os tempos. Nós estamos em tempos confusos. E se você lembrar, Davi tinha muita confusão.
Davi estava assim, olha, no momento de desespero. Os salmos de Davi revelam as questões da profundidade da luta de Davi. Mas tinha uma tal de uma tribo de Issacar. Se você ler na sua Bíblia lá, quem eram as pessoas de Issacar? Eles eram pessoas que discerniam os tempos. Davi, os profetas, vai acontecer isso, isso, isso. Então, olha os papéis dos reis, dos profetas do passado, do Velho Testamento, né? Deus não habita em templos humanos. Deus habitou em templo, irmãos? Habitou. Velho Testamento, lei, não é? Sacerdote amarrado lá com o sininho. Se morrer, puxa. E o que aconteceu com o véu, irmãos? O que aconteceu com o véu? O que Hebreus fala para nós? Irmão e irmã, povo de Deus, não há privilégio maior do que Hebreus diz assim, ó, você passou a ter a oportunidade, o privilégio de adentrar agora ao Santo dos Santos. Não precisa mais sangue de bicho, não precisa mais sacrifício humano, porque Deus não habita mais em templos humanos. Deus habita em mim e em você, e a glória de Deus se manifesta quando nós estamos nesse lugar e consagramos este lugar a Deus. Mas é a nossa vida que Deus quer, é o nosso coração que Deus quer. Então, quando eu e você pensamos, eu sou o templo do Espírito de Deus, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso usufruir dos benefícios disso. Pode passar a próxima, por favor. O segundo ponto, irmãos, qual é a obra do Espírito Santo? O que você acha assim, ó? A obra do Espírito Santo, olha o que vocês falaram, igreja transformando as pessoas no poder do Evangelho. Igreja transformando vidas no poder de Cristo. O Espírito de Deus, ele tem uma obra em nós. Ele restaura, está restaurando em nós aquilo que Deus falou, façamos eles, a humanidade, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Eu tinha a imagem no sentido de humanidade, eu tinha a imagem e semelhança de Deus. Eu perdi isso, porque o Espírito de Deus foi embora pelo pecado. Eu recuperei a imagem e semelhança de Deus quando o Espírito de Deus veio e entrou em mim, e eu nasci de novo. E eu tenho o Espírito de Deus. Então a obra do Espírito Santo é trabalhar na sua vida, na minha vida, revelando o Cristo que habita em nós, o Espírito que habita em nós, no meu caráter, no meu amor, nas minhas atitudes. Olha a responsabilidade que temos, irmão. Claro que temos privilégios de sermos chamados filhos de Deus. João não fala? Todos quantos o receberam serão chamados filhos de Deus. Então todo mundo, não, todo mundo é filho de Deus. Não, senhor. Não, senhora. Todo mundo é criatura de Deus. Porque perderam o Espírito de Deus. E agora só todos quantos o receberam. Esses, de novo, se tornaram filhos de Deus. Irmãos, o cerne da obra de Deus, o cerne, a vontade de Deus, de glória em glória, como Paulo fala, tudo para a glória de Deus, o comer, o beber, o ir no banheiro, o ir para o hospital, o ir para a igreja. Então, de glória em glória, vamos parecendo mais com o Cristo. Esse é o papel, a obra do Espírito Santo é nos transformar um pouquinho mais. Às vezes é um pouquinho menos. E não é o Espírito que faz isso, somos nós mesmos. Não é verdade? Porque escorregamos, porque falhamos. Irmãos, Deus está sempre, Ele não desiste de nós, está sempre, sempre disposto, como disse, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas, irmãos, não brinca com Deus. Porque quando Ele tratou a mulher, Ele falou, olha, vai e não peques mais. Pedro, você vai me negar, mas olha, Pedro, agora a partir do Espírito Santo, você tem que ter uma outra conduta, Pedro. E Aguinaldo também.
Jesus se revela aos discípulos dizendo que ele iria embora. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aqui você coberto com o Espírito de Deus virá sobre vocês. No mundo confuso, o mundo está melhor ou o mundo está pior? O mundo está pior, irmãos. A gente vê coisas muito feias todos os dias, coisas feias mesmo, sabe? Dentro da igrejas, escândalos. Dentro do povo de Deus, usurpação, quanta coisa feia. Então nós temos que nos libertar daquilo que nos amarra, daquilo que entristece o Espírito. Você sabia que você pode entristecer o Espírito de Deus? Está na Bíblia, irmãos. Eu entristeço o Espírito de Deus com as minhas atitudes, com uma questão que, eu vou lá e faço alguma coisa que deliberadamente sei e que não é para fazer, peço ajuda ao Espírito Santo, para me deixar. E, irmãos, quando nós recebemos assim, essa coisa de falar assim, Deus habita em nós, Deus habita em nós. Paulo trata isso de uma forma incrível, na luta da carne contra o Espírito. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu tenho que fazer, eu não faço. O que eu não queria fazer, acabo fazendo. Então, a gente sabe disso. Mas você tem que escolher. Um dia, falaram isso lá com o Josué, ele falou, eu e minha casa vou servir ao Senhor, vocês fazem o que você quiser. Irmãos, ou os frutos da carne, ou os frutos do Espírito. Não dá para pegar um pouquinho de fruto aqui, um pouquinho de fruto ali. Às vezes a gente faz isso no pomar, no jardim da vida. É ou não é? A gente pega lá a bondade, mas daqui a pouco a gente pega lá um outro fruto que eu não quero falar os frutos da carne. Você já sabe, eu já sei. Eu peço a Deus, mas até quando eu vejo os frutos do Espírito, eu falo, Senhor, esse aqui é complicado para mim. Eu confesso diante dos irmãos, diante de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda tenho muito que melhorar, e muitos dos frutos do Espírito, mas domínio próprio é um negócio que eu fico às vezes assim, chateado, porque a minha grosseria com a minha esposa, porque uma palavra mais áspera com um colaborador, porque uma ira que não tem lugar, às vezes no trânsito, ou às vezes em algum lugar, falo, Senhor, me ajuda no domínio próprio, porque eu preciso. E olha, irmãos, a transformação que o Espírito faz em nós é de dentro para fora. Porque toda transformação que o mundo faz de fora para dentro é perigosa, é complicada. Os atrativos, irmãos, as distrações hoje são terríveis para a nossa prática de fé. Então, em Gálatas 5, 22 e 23, conhecemos, o Espírito produz em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a gente tem que orar e pedir ao Espírito de Deus, qual desses aqui? Eu preciso de todos, mas Senhor, esse aqui eu vou mais ou menos bem, esse aqui eu vou mal, me ajuda a ser uma pessoa que eu tenho uma alegria muito, muito assim, espontânea mesmo, irmãos, mas eu tenho essa dificuldade no domínio próprio, a minha mansidão nem tanto, eu gosto da bondade, amabilidade, fidelidade, mas a minha paciência, às vezes assim no casamento a gente fala assim, tem que ter muito amor, é verdade, tem que ter fidelidade, tem, cumplicidade, mas quando eu paro para falar em casamento, que fiz a semana retrasada, aí eu fui lá assim, Ricardo e Elô, vou declarar vocês marido e mulher, olha, Ricardo, todas as coisas, a de todas elas é o amor, mas eu vou acrescentar aqui 3 coisas, paciência, Ricardo, paciência, Elô, e a terceira, muita paciência. Temos que ter paciência, irmão. Sabe por quê? Deus tem muita paciência com a gente. Deus tem uma paciência. Jonas, olha, eu duvidei. Eu falei assim, Deus, Jonas passou na fila de paciência umas 5 vezes. Porque eu não teria. Se fosse Deus, já tinha... acabou. Que cara complicado. E outros, então? Mas às vezes é com a gente que Deus... Olha, Deus já teve muita paciência comigo. Muita paciência. Jesus demonstra, irmãos, Jesus demonstra muitas vezes uma coisa.
Você já ouviu falar uma expressão dos jovens aí, ó? A régua sobe. Hoje está fazendo... É hoje que tem Enem aí ou não? Tem negócio de... Não sei, tem um exame aí acontecendo, vai acontecer, da molecada que quer ir para a faculdade e tal, não é? Você fala assim, ó, vamos pensar o esporte. Jogador de futebol, alta performance. A régua é alta, não é? A régua sobe. E por exemplo, na Olimpíada, poxa, eu fiquei feliz hoje aqui, quase que eu tirei uma foto. Eu vou falar lá para a minha igreja, minha família. Conheci o campeão brasileiro de kickbox. É bom estar perto dele, né? E é bom não discutir com ele, né? O meu pastor, ele brinca assim comigo. Nós temos uma amizade tão grande, né? Ele fala, Aguinaldo, se você estiver numa briga, eu entro dando voadora. Depois eu pergunto o que aconteceu. Fala, calma, pastor, calma aí, pô. Pode ser que eu estou errado. A brincadeira. Eu quero estar perto do Davi, né? E olha, Davi e Golias, a gente já sabe como acabou, né? Então o menino já é kickbox. Irmãos, irmãs, sabe, o que você pensa de nível de fé? Você acha que tem fé maior, fé menor? Tem ou não tem? Sabe, pensa assim, ó, é Jesus, tá? Jesus falou assim, nunca vi tamanha fé. Né? Para os discípulos, daquele homem que falou, ó, não precisa ir na minha casa não, só fala aí que o cara vai ser curado lá. Aí ele chega para os caras e fala, não expulsaram o demônio? Homens de pequena fé. Gente, fé é um processo contínuo, progressivo de crescimento. Quem que faz exercício aqui? O André não faz, né? Ele falou ali, me livre do exercício. Mas você faz algo... Gente, você não faz exercício e você espera que o exercício mude alguma coisa em você? Ele muda o músculo, ele muda isso. Depois dos 60 a mais, não é tão fácil, viu, gente? Eu estou numa jornada de um par de meias, que não é para pôr no pé, 66 anos e o ano que vem. Irmãos, quando a gente faz exercício, nossa, eu vi lá, caramba, olha aqui, que músculo. Você acha que a fé é diferente? É o seguinte, como é que a gente se exercita espiritualmente, irmãos? Como? Lê a Bíblia. Eu quero ouvir Deus falando. Lê mais. Às vezes Deus fala, mas é lê mais, ora mais, jejua mais, pratica mais, evangeliza mais. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Você tem sede de pedir para o Espírito de Deus que você quer ir para um outro nível da fé? Tem outros níveis, irmãos. Quando eu falei de tradicional, pentecostal, eu estou querendo dizer para vocês de Bíblia. A palavra de Deus nos diz, a intimidade do Senhor é para qualquer um. É isso que a palavra de Deus diz? Não é. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então eu preciso buscar. Senão eu ia acordar lá em Atibaia todo dia e falar assim, Senhor, olha, já me exercitei aqui, dá um jeito no músculo. Tem que ser a minha parte. Irmãos, tem pessoas na igreja que falam assim, lê um texto lá, olha só. Deus cuida dos seus até enquanto dorme. É por isso, pastor, que eu durmo até as 10 horas, 11 horas. Porque aí Deus vai cuidar ainda mais de mim. Não é isso que está falando. Não é. Então, assim, irmãos e irmãs, com a consciência de que o Espírito de Deus habita em mim, eu quero ver o poder de Deus na minha vida. Eu quero receber o poder de Deus através da sua vida, da vida dos profetas, da vida dos irmãos, das irmãs que têm dons. Então, irmãos, João 7,39, tem um versículo ali que emenda no seguinte. Lembra de Ezequiel, já chegou no... Lembra de Ezequiel 47? A Tatiana, minha esposa, passou uma experiência bem legal. Nós estávamos na praia e começou a chover e ela começou a correr. Aí, de repente, o Espírito Santo de Deus falou para ela assim, olha, não corre. Aonde você for, eu vou te pegar. Ela entendeu que aquela praia linda, mas que a chuva que estava caindo. Aí ela teve uma coisa assim, ó, lembrou de Ezequiel 47
e começou a entrar no mar. Ela entrou no mar, entrou um pouquinho, entrou mais um pouquinho. E depois, quando a água deu assim na barriga, ela já voltou, porque ela não sabe nadar e morre de medo de água. Mas a palavra de Deus nos diz assim, para uma experiência de fé. Água ou nível de fé no tornozelo. Nível de fé no joelho. Nível de fé na cintura. Você já entrou numa piscina? Você já entrou no mar? Já entrou num rio? O que acontece quando você está indo na água e ainda você tem o pé no chão? Eu escolho, irmão. Eu volto. Eu vou para frente, mesmo com a onda me derrubar, mas eu ainda sei fazer uma coisa. Para cá, para lá, não é? E depois que a água fica, o rio é profundo, a palavra de Deus diz. O rio é profundo. E você tem que nadar. Sabe o que acontece quando a gente começa a nadar, irmãos? É mais de você no rio. Mas é também mais do rio em você. João capítulo 7, verso 39. Todo aquele que crê em mim, disse Jesus, dele fluirá um rio de água viva. Rios de água vivas, porque é mais do rio em nós. Como que é mais do rio em nós? Obedecendo o Espírito Santo. Você vai tomar uma decisão, irmão. Você vai tomar uma decisão, irmã. Você consulta o Espírito Santo. Você fala, Espírito Santo, estou nessa, me ajuda. Mas se você disser não vai, eu não vou. Mas se você disser vai, eu vou. Pode passar o último, irmãos, estamos terminando. Eu amo realmente pensar assim, irmãos. O poder do Deus em nós. O mistério da Trindade, irmãos, o mistério da Trindade, ninguém explica, só Deus. Temos a compreensão das pessoas distintas e tudo isso. Deus, Espírito Santo, a pessoa da Trindade, o Deus habita em nós. Ele não veio habitar uma árvore, uma batata. Ele habita em você e em mim. E por isso, irmão, nesses tempos confusos, nesses tempos difíceis, precisamos como nunca depender do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Precisamos como nunca do Espírito Santo de Deus para enfrentar as tempestades e os desertos da vida. Porque virão, talvez você está num deserto, talvez você está saindo do deserto. Mas se você não está saindo e você não está no deserto, uma coisa eu posso te assegurar, você vai entrar num deserto em algum momento da sua vida. E é bom não entrar na tempestade, no barco, que as pessoas estavam dormindo. Aí eu acordava, né? Eu sou aqui o Mateus, acorda o André aí, nos ajuda. Nessa hora, irmãos, é melhor estar com Jesus. Porque se Jesus não estiver no barco, nem os discípulos vão dar conta. Não é verdade? E aí Jesus foi para o Pai, vai voltar, mas ele falou, o Espírito de Deus está em nós. 1 Coríntios 3,16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele o comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Podemos apagar, extinguir o Espírito, atribuindo ao diabo algo de Deus. Podemos entristecer o Espírito, você sabe como, eu também. Então, toda escolha tem consequências. Toda escolha tem consequências. Seja a paz de Deus
o árbitro do seu coração. Está fazendo uma escolha, não está em paz, tem alguma coisa errada. Vai tomar uma decisão, não está em paz, olha o árbitro do nosso coração. Mas toda escolha tem consequências. E as escolhas erradas, tem muita gente que ainda bota a culpa, né, no diabo. Sabia que às vezes botar a culpa no diabo não é bom? Sabia? Sabe por quê? Às vezes não é o diabo. Eu quero que a minha culpa seja levada pelo Cristo, na cruz do Calvário. Ele levou as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas culpas, Ele. Então o diabo veio para matar, roubar e destruir, é o papel dele. Mas Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás. Eu termino com Ezequiel 37, muito conhecido, não é? Olha a ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, meus irmãos, de novo. Vale de osso seco. Israel estava dividido. Israel, o povo do Judá, né, o povo do norte, o povo do sul, as tribos divididas, apostasia, culto a deuses. O povo de Deus estava destruído e estava sendo exilado na Babilônia. Mas sempre, irmãos, em momentos de deserto e tempestades, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, têm esperança, têm o socorro, têm jeito. Sabe por quê, irmãos? Ezequiel 37, verso 1, levou o profeta em espírito. Verso 5, farei entrar em vós o espírito e vivereis. Verso 9, vem o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Verso 14, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Irmãos e irmãs, nós servimos o Deus que tem o sopro da vida. Aquele exército de ossos secos, naquele tempo, representava o seguinte: não tiveram direito, não tiveram a honra, não tiveram hombridade, não tiveram dignidade de sepultamento. E o profeta diz: tu sabes, Senhor, mas os ossos eram sequíssimos. E aqui não é Walking Dead, aqui é osso com osso, vai se juntando. Vem os nervos, vem a carne, vem a pele, mas ainda é esqueleto. Sem o sopro da vida, nós somos esqueletos ambulantes, Walking Dead. Mas com o sopro da vida, somos filhos e filhas de Deus. Irmãos, porque o que Deus dá vida, aonde Deus sopra, a vida segue. Aonde Deus sopra, a vida segue. E eu termino orando, irmãos, orando, para que eu e você, pelo poder do Espírito Santo, compreendamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa beleza, que em nome do Filho, no poder do Espírito Santo e pelo amor do Pai, que é uma bênção, a nossa bênção, eu e você tenhamos consciência da magnitude do poder do Espírito de Deus que habita em nós. A W. Tozer tem um livro, Homem, a habitação de Deus. Ser humano, a habitação de Deus. Mas não é qualquer um. É só aqueles que confessam que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é único, é suficiente. Feche os seus olhos, irmãos.